Olá, irmãos e irmãs do SELEC. Aqui quem vos fala é José Luiz. Mais uma vez estamos juntos em resposta ao convite da irmã Dora, que gentilmente tem confiado em nós para podermos realizar esse tipo de encontro tão maravilhoso em torno das verdades que a doutrina espírita nos traz e em torno daquilo que Jesus nos ensina a todo instante. Vamos falar hoje do capítulo 36, com o título Heresias, do livro Caminho, Verdade e Vida, obra de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Recomendamos a leitura do livro, recomendamos fortemente a releitura desse capítulo para que possamos absorver ao máximo os conhecimentos que estão contidos nesses trechos tão significativos, tão singelos, que esse adorável Espírito nos traz mais uma vez. Antes disso, desejo de coração que todos que estão nos ouvindo nesse momento possam estar em paz, com saúde, em harmonia, possam estar dispostos a abrir o coração e a mente para podermos desenvolver de forma tranquila e equilibrada as reflexões em torno desse livro de Emmanuel. O significado de heresia tem tudo a ver com o desencontro de opiniões. Assim, o herege é aquele que está em confronto com sistemas que estão estabelecidos. Então, por exemplo, para o católico, aquele que não crê na transformação da hóstia em carne durante a Eucaristia é considerado herege. Então, o simples fato de não aceitar uma determinada postura, uma determinada filosofia ou princípio, então, para aquele credo, para aquele grupo que está professando aquela religião, aquela pessoa é considerada herege. Então, heresia se dá quando nós nos deparamos com alguém que contraria aquilo que nós entendemos por verdade, ou por certeza, ou em relação à nossa fé, à nossa compreensão. E isso é a reflexão inicial. Tem um texto de Emmanuel que queremos ler, é pequenininho, que consta da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Esse texto ele é bastante esclarecedor, porque imaginamos que Paulo esteja se referindo a uma necessidade de convivência com pessoas que pensem diferente de nós. Então, muitas vezes, nós, espíritas, nos deparamos com a necessidade de convivermos com pessoas que são contrárias ao nosso pensamento, pessoas que estão até mesmo desrespeitando frontalmente os princípios que abraçamos. Contudo, o que Paulo prega aqui é o princípio da tolerância, ou seja, é o princípio de, mesmo que as pessoas não respeitem o nosso pensamento, é o nosso dever, por estarmos, de certa forma, mais ou menos colocados num ponto privilegiado de observação,
esse privilégio exige de nós um alcance, uma percepção, uma compreensão acima daquela pessoa que nos ofende. Porque, de fato, ela se dirige para nós de forma desrespeitosa porque ela não conhece, ela não entende os princípios que abraçamos. Então, é necessário entender bem essa colocação de Paulo de Tarso, indicando que é interessante, é importante até existirem heresias, porque esses desrespeitos, entre aspas, aos costumes, às opiniões, aos princípios, são exercícios de convivência e de inteligência. De convivência porque, sabendo que todos nesse planeta são diferentes uns dos outros, mesmo até aqueles que convivem no mesmo grupo familiar, aqueles que convivem no mesmo grupo religioso ou profissional. Então, sabendo que cada pessoa tem direito a expressar e a pensar diferente dos demais, então, aquela opinião, embora desrespeitosa, incômoda, ela serve para nos alertar em relação à paciência e também às convicções que abraçamos. Será que somos de fato convictos naquilo que abraçamos, a tal ponto que vamos manter o equilíbrio, manter a harmonia diante de uma ofensa ou de uma provocação? Será que nós teremos o equilíbrio suficiente para, diante de um confronto com as pessoas que estejam duvidando da nossa fé e duvidando da nossa postura, tenhamos a energia, a empatia, tenhamos forças para poder reagir de maneira pacífica, de maneira inteligente? São reflexões interessantes e necessárias para cada um de nós. Então, as heresias que nós nos deparamos todos os dias são, na verdade, apenas opiniões. Diante de uma contradição, é interessante, então, que façamos uma revisão de conceito para que, diante daquela situação, a nossa fé se fortaleça, que as nossas convicções aumentem, que a nossa postura seja plenamente de paz e de harmonia. Um confronto necessário todos os dias com aquilo que somos, com aquilo que pensamos. Sem esse tipo de embate, sem esse tipo de desafio, nós não teríamos oportunidade de exercitarmos os princípios e a nossa fé diante da doutrina espírita. Porque enquanto estamos convivendo com pessoas que pensam como nós, por exemplo, aqui no centro, pessoas que estão ali comungando com o nosso pensamento e que, para tudo, estão dizendo assim seja. Assim sendo, é um ambiente, é uma atmosfera extremamente propícia para uma convivência agradável, uma convivência plena uns com os outros. Porque estamos diante de pessoas que pensam de forma semelhante, se não iguais, mas de forma semelhante à nossa. Ultrapassando os portais do centro, indo em direção aos nossos compromissos sociais, indo de retorno aos nossos lares, ao nosso trabalho, ao nosso lazer,
vamos nos deparar com uma atmosfera completamente diferente. Enquanto no centro estávamos amparados, estávamos acolhidos e havia uma cumplicidade por parte de todos em torno do Espiritismo, fora o ambiente se modifica. Estamos agora na arena do dia a dia, onde as feras e os gladiadores estão apostos para nos desafiar para confrontos e embates e debates que são extremamente importantes, mas ao mesmo tempo desafiadores. Importantes porque são exercícios que Deus nos permite fazer para aumentar a nossa fé, aumentar a nossa convicção. E há o aspecto da dor, o aspecto do sofrimento, porque esse atrito com aqueles que pensam diferente de nós, muitas vezes provocam desgaste e provocam também aflição, irritação. Podem provocar naqueles que não estão ainda bastante convencidos da necessidade de convivência, uma sensação de perda, uma sensação de derrota, pela insistência dos oponentes. Mas aí entra em trabalho, entra em função a nossa fé em Deus. Nós estamos nesse mundo para aprendermos principalmente na convivência. Nós todos, seres humanos, somos munidos de ferramentas e de recursos que nos são próprios para a comunicação, para a convivência, para extrairmos desses momentos situações positivas, situações que vão permitir a nossa ascensão espiritual. Contudo, devemos ter cautela, devemos ter calma, porque, como é um desafio, vai mexer sensivelmente em nossos pensamentos, vai provocar alterações em nosso ponto de vista, vai provocar embargo de nossas mãos, nossas mentes, porque estaremos diante de um desafio, diante de um trabalho que é necessário. Então a heresia, ela é, na verdade, uma oportunidade. Mais do que um instrumento de tortura ou de aflição, é um recurso divino para nos permitir elevarmos o nível das nossas ações. Paulo de Tarso, ele, em sua época, por volta de 2000 anos atrás, ele faz com que nós tenhamos a chance de exercitarmos a nossa liberdade de expressão. Entendamos que muitos de nós tivemos comportamentos semelhantes ou até piores do que a desses irmãos que nos procuram hoje de forma desesperada em busca de luz e de apoio. Alguém pode dizer, mas aquela pessoa me ofende, ela nem respeita o espiritismo, não acredita nos fenômenos espirituais, não acredita na reencarnação, ela pensa que morreu, acabou, que só a matéria é real, que só a matéria existe e por isso só a matéria importa. Então, quando nós nos deparamos com essa avalanche de opiniões contrárias a nós estaremos, primeiramente, diante
de um exercício de liberdade de expressão e também uma possibilidade de manifestarmos o nosso livre-arbítrio. Então, as pessoas são livres para expressarem, falarem, fazerem o que quiserem, da maneira que acharem melhor. Entretanto, nós somos responsáveis por cada atitude, pensamento, palavra que nós articularmos. Nós somos responsáveis pelas consequências daquilo que pensamos e falamos e fazemos. Nós somos responsáveis pelo impacto da nossa palavra, pelo impacto do nosso pensamento, pelo impacto do nosso sentimento, das nossas reações. Então nós somos responsáveis por tudo isso. E qual seria então o papel ou a parte real daqueles que são heréticos, dos hereges? O papel desses irmãos é o papel do enfermo. Porque aquele que não crê em Deus, aquele que resiste a reconhecer a presença de Deus na natureza, esse ser deve ser considerado a priori como sendo enfermo, doente. Aquela pessoa que, diante de tanta demonstração da bondade, da grandeza e da realidade da existência de Deus, mesmo de tantas evidências, tanta demonstração, tanta prova de que Deus existe, e aquela pessoa ainda reluta e ainda insiste de que Deus não existe, porque não tem como provar a sua existência através de cálculos, equações, através de fórmulas, através de algum tipo de energia manipulada em laboratório. Então, se eu não consigo demonstrar Deus ou aprovar Deus através da literatura científica, através da literatura filosófica, então eu imagino que Deus não existe, que tudo isso que cerca a figura divina não passa de mito, não passa de lenda, não passa de uma sensação, de uma emotividade. As pessoas estão muito emocionadas, muito envolvidas com situações que estão induzindo a crença em Deus nas pessoas. Quanto a isso, existe uma história que fala de que Braille tinha um amigo astrônomo, um amigo muito famoso no meio científico. Ele era astrônomo, mas era materialista. De tanto observar o cosmos, ele continuava insistindo de que Deus não existia. Mas muito amigo do Braille, muito amigo. E aí eles foram visitar um planetário, um observatório que tinha um planetário e que é um ambiente onde você pode observar maquetes, modelos e pode ter uma imersão na questão do estudo do espaço, do estudo dos corpos celestes, da astronomia, da física. Chegando nesse observatório, nesse planetário, Braille começa então a pedir ao meu amigo que narre para ele o que está vendo. Então, ele começa a dizer que aqui tem tal equipamento, ali tem um modelo tal, e aqui assim, e foi narrando até que chegaram
a um grande salão, onde no centro desse salão tinha um modelo em movimento do sistema solar. Esse modelo possuía um mecanismo muito interessante em que os planetas giravam em torno do Sol, em rotações, em translações, em revoluções planetárias, de uma forma extremamente harmoniosa, equilibrada, de forma muito bela. A ponto que seu amigo astrônomo, ele parou e, admirado, disse: que coisa maravilhosa, que obra-prima da engenharia. E Kepler pergunta: o que você está vendo? O que acontece? Então ele descreve: eu estou diante de um modelo mecânico do sistema solar, onde os planetas estão orbitando em torno do Sol e estão em convivência uns com os outros, cada um em sua órbita, cada um fazendo translações, rotações. Enfim, é uma obra-prima da engenharia. Kepler então diz: o que mais? Então seu amigo procura alguma placa indicativa do autor daquele mecanismo, daquele simulador. E ele procura e não acha nada que diga quem foi o criador ou criadores daquela engenharia tão bem feita. Ele fala: eu não estou encontrando a placa. Aí Kepler então fala: é porque esse modelo planetário, ele surgiu por acaso aqui. Então, seu amigo astrônomo disse que não, é impossível que isso não tenha sido feito por alguém. Não pode aparecer de repente uma obra-prima dessa da mecânica. Então Kepler fala, Braille fala: é porque você também diz isso da natureza. Se esse engenho mecânico tem um autor, necessariamente possui um autor, quem dirá aquela obra-prima que está lá fora, com o sol, o mar, o vento, as plantas, os animais. Então esse astrônomo calou-se, porque não havia como argumentar contra as evidências e os fatos. Ou seja, para o orgulhoso, para o arrogante, para o cientista materialista, que não crê de forma alguma na realidade espiritual, acreditar em Deus é um dos maiores desafios, porque imagina que Deus seja apenas uma entidade abstrata que as pessoas criaram para satisfazer exigências da religião e do poder. Esse Deus que faz nascer o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Esse princípio que Jesus enuncia nesse texto belíssimo nos faz lembrar que o nosso direito termina quando se encontra com o direito do próximo. Os limites da nossa liberdade é a liberdade do outro. Então, nós precisamos fazer um exercício de convivência, um exercício onde as pessoas que nos cercam precisam da nossa compreensão, precisam do nosso respeito, assim como nós estamos ali na posição de alguém que deve respeitar, que deve apoiar o pensamento, deve
respeitar a liberdade de expressão daqueles que nos cercam, sob pena de sermos intolerantes, ignorantes, de sermos pessoas que estão se contradizendo, havendo então uma grande diferença entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Jesus veio para os doentes, para os enfermos, da alma e do corpo, não para os sadios. Essa parábola que Jesus afirma, em que veio para atender aos apelos daqueles que se encontram enfermos, daqueles que se encontram doentes. Então Jesus ele se manifesta dessa forma como um divulgador da paz, um divulgador da luz, da força de Deus aqui na Terra. Não precisamos fazer um esforço muito grande para aceitar a ideia de Deus. Não precisamos. Não precisamos fazer malabarismos filosóficos e científicos para demonstrar de maneira inequívoca a ação, a existência de Deus em nossas vidas. Basta prendermos a respiração por alguns minutos. Vamos sentir a falta de oxigênio e aí vamos sentir um impulso irresistível de abrir nossa boca, de respirarmos. Notemos que a asfixia, nesse momento, equivale à falta de Deus. Então, aqueles que não aceitam a presença de Deus em si mesmos e naqueles que os cercam, vive uma constante asfixia espiritual. Vive uma constante busca por algo que lhes preencha o espírito, lhes preencha a vida, porque estão ali constantemente vítimas de um vazio existencial extremamente importante. Todos, sem exceção, buscam Deus, buscam o Criador, aquele que elaborou um projeto para nós, onde cada um de nós terá uma grande participação, uma grande responsabilidade em torno daquele momento, daquele fato. Portanto, a descrença é uma doença grave, uma doença da alma, uma doença não catalogada pelos livros e compêndios médicos aqui da Terra. Então, não há ainda diagnóstico que indique que a causa daqueles problemas, das queixas do paciente, sejam provocadas por fatores espirituais, por fatores morais. Nós não estamos ainda nesse nível no nosso planeta. Certamente, em mundos mais avançados, ou quando então a Terra atingir a condição de abrigar espíritos que são ou que estão envolvidos com o resgate de suas dívidas, o resgate dos problemas que encontraram quando chegaram aqui. Então, de fato, a descrença é uma doença. E como tal, necessita de nós paciência no trato dessas questões. Devemos ter a nossa paciência redobrada, a nossa fé em Deus redobrada, porque nós temos a condição ideal de sermos úteis. Nós somos espíritas,
nós abraçamos a doutrina espírita com o intuito de sermos úteis, de sermos ferramentas úteis nas mãos de Deus. Nós não renascemos nesse mundo à toa, por acaso, por acidente. Nós estamos aqui por um motivo nobre, um motivo elevado. O primeiro deles, nos melhorar, nos tornarmos pessoas maiores e melhores, em função daquela certeza que estamos aqui por um impulso divino que queria nos permitir a oportunidade de servir, a oportunidade de sermos úteis. Percebamos que cada ofensa, cada grito, cada tentativa de nos magoar revela um pedido de socorro vindo daquela alma aflita, saturada de uma descrença doentia, de uma postura contrária à natureza. Então, o descrente, ele vive solicitando de cada um de nós a paciência e o amparo, o abrigo, o acolhimento, porque necessita de ajuda. Certamente a ofensa articulada, proferida com cada um de nós, ela é um grito de socorro. Aquele ser precisa de socorro, precisa de ajuda. Então, a forma que ela encontra para pedir ajuda, é manifestando-se revoltado, enfurecido, agressivo com as pessoas que nos cercam. Então, o descrente, por ser um enfermo da alma, por ser um enfermo do espírito, quer de nós toda uma tolerância, uma paciência, toda uma situação de confiança em Deus e que tudo vai dar certo. Tudo vai acontecer para que nós tenhamos a chance e a oportunidade de sermos úteis, de sermos também felizes. Às vezes é difícil ver no ofensor aquele que grita por ajuda, que apela, que está pedindo socorro. Às vezes fica difícil perceber essa urgência em ajudar a pessoa que nos ofende, que nos magoa. Mas Jesus fala sobre isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata amai aos vossos inimigos, onde ele revela de forma magistral que diante de uma pessoa que nos desrespeita, diante de um grupo que não nos aceita, está uma pessoa, está um ser humano que necessita de ajuda, necessita de paciência, de tolerância, de amor. Na verdade, pois a obrigação do espírita é compreender aqueles que não nos aceitam, compreender aqueles que não estão sintonizados com a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Já passamos por essa fase, já fomos também hereges, também já cometemos heresias em relação a outros irmãos, em relação até ao próprio Espiritismo. Hoje abraçamos essa bandeira, hoje estamos seguindo as orientações do Espiritismo, mas o que faríamos ou o que fizemos em vidas passadas? Na ocasião em que talvez, diante da doutrina, nós também articulamos palavras de ofensa, palavras
desrespeitosas, palavras que estavam machucando as pessoas, estavam tentando provocar contradição e embaraço naquelas pessoas que estavam sinceramente abraçando a doutrina. Um outro aspecto é que, se uma pessoa não crê em Deus, se uma pessoa é enferma do espírito, o que ela está falando ali reflete todo um desespero, toda uma agonia, uma angústia que estão esmagando aquele ser por dentro. Então, o que ele fala é obra da sinceridade, é obra daquilo que vem de dentro daquela pessoa de fato. Por isso, Paulo recomenda aceitarmos essas criaturas, aceitarmos suas colocações, permitirmos que elas se manifestem e se expressem, porque têm direito a fazer isso, porque é certo que façam isso. Não podemos esperar outra coisa de uma pessoa que não crê, de uma pessoa que não aceita, que não entende, que não enxerga a vida como nós enxergamos, como nós entendemos, como nós aceitamos. Lembrando que, diferentemente de outras religiões, o Espiritismo ele não se baseia em dogmas ou em fé cega. Para o Espiritismo, a realidade é o nosso arsenal, o nosso laboratório. Assim sendo, a nossa fé se baseia em demonstrações e provas científicas da realidade do espírito. Demonstrações de que a dimensão espiritual é real. Não é fictícia, não é ilusão, não é fantasia. O mundo espiritual existe e ele se manifesta a partir de nós, a partir de cada um de nós. O mundo espiritual está dentro de nós, está nos envolvendo a cada instante, de tal maneira que nós estamos convivendo com o mundo espiritual de maneira incessante. Agora, convencer o materialista, convencer o revoltado, o descrente, o ateu, de que isso é verdade, não é papel nosso. Lembremos do conselho de Kardec. Nós não temos o direito de anatematizar ninguém, ou seja, lançarmos palavras contrárias a quem quer que seja, por mais justificativas que tenhamos, por mais que estejamos envolvidos numa certeza, como nós temos certeza da realidade do que falamos, mas não temos o direito de jogar anátema, de provocar contrariedade naqueles que não aceitam, sob pena de estarmos nos igualando àqueles que não aceitam o Espiritismo, que não aceitam a doutrina, daquelas pessoas que não nos aceitam. Então, a nossa resposta, a outra face, como dizia Jesus, ela surge a partir dessa experiência. Nós devemos mostrar aos outros que não estamos preocupados em forçar ninguém a acreditar naquilo que acreditamos. Essa é uma situação bastante significativa para cada um de nós. O espírita, ele é um ser essencialmente tolerante, essencialmente compreensivo. Ele sabe que tudo nesse mundo é passageiro, tudo. O que pudermos imaginar é transitório. Em se tratando da Terra, em se tratando do mundo material, tudo está em constante transformação. E em se tratando de pessoas, de seres humanos,
que também se modificam, que também se aperfeiçoam, é sabido então que uma opinião hoje, que hoje pode ser uma grande convicção para alguém, pode se desfazer em dúvida e poderá se modificar em outra direção, como acontece conosco muitas vezes. É sabido que a grande maioria de nós não teve berço espírita, que seria ou que teria sido muito bom ou muito interessante e agradável se desde a infância nós já tivéssemos contato com o espiritismo. Mas muitos de nós, começando por este que vos fala, teve toda uma herança, toda uma preparação em outro ambiente religioso antes de conhecer o espiritismo. Então houve uma transição, houve uma modificação. E assim sendo, nós estamos hoje aqui aceitando, divulgando, comentando o espiritismo, mas há alguns anos atrás, 10 anos, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, muitos de nós não tínhamos essa mesma postura. Estávamos, inclusive, em outras religiões, convivendo com outros ambientes, e agora estamos aqui no centro. Houve, de nossa parte, um esforço e uma permissão da consciência de aprendermos algo novo, algo diferente. Pois bem, e o que impede que aquelas pessoas que hoje não acreditam passem a acreditar? Que as pessoas que hoje não respeitam passem a respeitar? Até mesmo a partir da nossa recepção. Quando percebem que nós estamos de braços abertos, que estamos dispostos e disponíveis para ajudar, que dependendo de nós vai acontecer um grande entendimento, uma grande harmonia, que vai haver um respeito e uma aproximação, então essas pessoas têm naturalmente uma tendência a ceder, a se renderem a uma atmosfera tão propícia ao bem, ao que é agradável, ao que é tranquilo. Então, Emmanuel encerra o capítulo com a seguinte afirmativa: recebamos como irmãos, estejamos certos que Deus fará o resto. Então, diante do descrente, façamos por onde receber esses irmãos como pessoas muito amadas. Como está escrito lá no Evangelho: amar aqueles que vos perseguem e caluniam, orar por aqueles que querem mal a nós. Então, esse exercício demonstrará que somos de fato seguidores de Jesus, seguidores do Espiritismo. É muito, mas muito importante a nossa reflexão em torno desse capítulo, porque é muito fácil deixarmos que a revolta, a irritação, a ira tome conta de nós. É muito fácil. O grande desafio, não vou dizer que a grande dificuldade, mas o grande desafio é nos tornarmos melhores, nos tornarmos pessoas de fato acessíveis a essa convivência tão importante com aqueles que são contrários, que são verdadeiros inimigos nossos. Ao demonstrar carinho, ao demonstrar respeito, ao demonstrar que estamos dispostos não só a aceitar, não só a compreender, mas a conviver e a ajudar essas pessoas, com certeza essas pessoas cederão, elas vão ceder, elas vão aceitar de coração aberto
essas propostas, porque é do ser humano buscar o melhor, buscar uma situação mais tranquila, uma situação mais harmoniosa. Faz parte da vida de cada um de nós. Ninguém quer sofrer, ninguém quer se magoar, ninguém quer a dor. Todos nós, sem exceção, queremos ser felizes. Queremos harmonia, prosperidade, saúde, trabalho, enfim. A relação é bastante extensa das coisas boas que queremos. Mas o que é que nós estamos fazendo para contribuirmos, para estarmos de fato e em breve diante dessa atmosfera, dessa paisagem tão bonita, tão harmoniosa? Então precisamos ter a certeza de que, convivendo de maneira pacífica, de maneira harmoniosa com os irmãos, nós vamos modificar esse mundo. Nós vamos ter a chance de modificar a paisagem que nos cerca hoje. Uma paisagem de intolerância, de preconceito, de arrogância, de egoísmo, de vaidade. Uma paisagem de violência contra as pessoas, de irmão contra irmão, de irmão que desrespeita irmão, de seres que estão extremamente envolvidos com interesses comerciais, a ponto de abafarem ou tentarem abafar suas consciências, de explorarem o ser humano e a natureza de maneira desumana. Então, é toda essa paisagem onde o mal predomina, onde o mal prevalece, e nós sabemos disso, faz parte do contexto da transição planetária, uma transição entre o mundo de expiações e provas e o mundo de regeneração. Essa transição, ela é dolorosa, ela é angustiante, ela é impactante, ela é desafiadora, porque nós precisamos muito dessa luz, dessa ajuda que vem do alto. Todos nós, sob pena de também não nos tornarmos intolerantes com as pessoas que não pensam como nós. Então, queremos agradecer a oportunidade que esse grupo maravilhoso nos concedeu, agradecer de coração ao convite que foi feito pela irmã Dora. Esperamos em breve termos a oportunidade, a chance de estarmos juntos, de conversarmos, nos debruçarmos sobre a doutrina espírita e todo o conteúdo maravilhoso que ela possui. Que Jesus ilumine, abençoe e proteja cada um aqui presente, cada uma. Que não deixe faltar para ninguém aqui saúde, proteção, trabalho, força, harmonia, respeito um pelos outros e pela natureza. Que Deus abençoe a cada um aqui presente. Muito obrigado. Que essa luz maravilhosa aqui presente possa nos acompanhar para os nossos lares, possa nos acompanhar para os nossos afazeres, inspirando cada um de nós naquilo que for melhor, naquilo que estiver mais próximo dos planos de Deus e dos ensinos de Jesus. Muita paz, muito obrigado e até a próxima, se assim Deus permitir. Obrigado.